Agora eu vou chamar o nosso professor, amigo, né? Com tanta honra que eu tenho aqui de ter, sabe, o seu texto no livro O Soldado Errante, que é o Edson Caiapó, líder indígena, professor doutor do Instituto Federal da Bahia, né, IFBA, da Universidade Federal do Sul da Bahia, premiado pela Unesco pelos livros Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, e Nós, uma antologia de literatura indígena. Aqui está muito resumido, né? A biografia do Edson, na verdade. Mas, Edson, eu venho te convidar para você falar também da sua história, né? Que começa lá na infância, no Amapá. E a sua história é uma história, assim, incomum, e mostra o tanto que você é um grande guerreiro. Então, eu vou passar aqui na tela o nosso amigo Edson Caiapó. Edson, a palavra é sua. Conta para nós a sua história fantástica e tudo mais que você quiser falar. Ai, Mauro, obrigado, viu, por me deixar à vontade. Eu quero de novo você agradecer nessas parcerias. Olha só, eu não conhecia a Malu, por exemplo, né? Tinha ouvido falar e tal, li o texto, o livro chegou para mim também, pelo que a gente tive a oportunidade de vê-lo, de pegá-lo, né? Manusear o livro, já tinha lido o texto, e o ciclo, né? Então, a pessoa que fez aí a capa, né, a ilustração. Que felicidade, né? E as pessoas na construção do livro. O Mauro, eu já troquei várias ideias com ele. Não conheço o Mauro ainda pessoalmente. Olha só, antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, nós tínhamos marcado um encontro na UFMG. Eu estudei na UFMG e fico orgulhoso, assim, da UFMG me chamar hoje para ir lá fazer conferência de abertura de eventos. E um pouco antes ali da pandemia, e eu falei com o Mauro, e aí nós combinamos, então vamos, né, nos encontrar por lá, e tal, a gente vai se conhecer, trocar ideias. E aí veio a pandemia e acabou que melou, né, essa coisa. Na verdade, adiou, né, Mauro? Certo, irá acontecer, né? E espero que aconteça com todos nós. E aí, assim, quando eu ouço falar o nome do Daniel, eu fico feliz, né, que essa rapaziada moçada indígena esteja transitando bastante, né? Eu fiz parte, durante um tempo, de um grupo chamado Núcleo de Artistas, que era liderado pelo Daniel, sabe? Durante uns bons tempos, assim, nós convivemos mesmo juntos, né? Nós vivíamos juntos dentro de carros, dentro de hotel, dentro de aviões, e passavam dentro de, sabe, de sítios. E nós tínhamos uma equipe muito, muito bacana, né? Que o Daniel, então, coordenava, e era um grupo de... Eu lembro alguns nomes, né? O Assiri Guará, o Iaguaré Amã, o Thiago Raiki, a Aurita Tabajara, a Eliane Potiguara, o Ailton Krenak, então, e vários outros, né? O Marcos Perena, nós era um grupo, então, que nós fazíamos uma série de articulações, ações pelo Brasil, e nós viajávamos, né, e juntos, e brigávamos também, né, e discutíamos sobre o que seria isso que a gente chama de literatura indígena, o que nós assim, produziríamos como prioridade nos debates e tal, de tal forma que hoje o negócio ganha o corpo, né? Aí o pessoal vem apelidando aí de literatura indígena, e esse rótulo literatura indígena provoca muito acalorados debates na academia, de tal maneira que existe hoje um monte de teses, muitas teses e dissertações sobre esse movimento todo, sobre Nearim, sobre os escritores. Há 2 semanas atrás, né, saiu um livro, uma tese sobre o trabalho da Eliane Potiguara, por exemplo,
E lembrando assim, né, que o primeiro trabalho mesmo indígena que nós temos registro de publicação é um livro intitulado Antes o Mundo Não Existia, que é uma publicação de 1980 de dois irmãos do povo dessano, né, que é o Mussi e o Toramun, e eles, então, na verdade, para nós é consenso pensarmos os dois como os iniciadores desse movimento, né? Que depois veio Eliane Potiguara, né? E na sequência Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Olívio de Cupel, Cacaverá e Iaguaré, enfim, muita gente hoje bacana, assim, indígena produzindo. E assim, sabe, inicialmente, nós, e eu particularmente, ficávamos pensando sobre essas escritas de não indígenas sobre os povos indígenas. Sendo que, para mim, particularmente, né, eu tenho um trauma de um romantismo, que é o romantismo do José de Alencar. Sabe, na minha opinião, José de Alencar fez um desfavor para os povos indígenas, exatamente no momento em que estava sendo composta uma orquestra de extermínio, né? O Estado brasileiro exterminou os povos indígenas com as constituições de 1824 e depois de 1891, que são as duas primeiras constituições em que os povos indígenas estão absolutamente silenciados. Nesse mesmo momento, né, a academia, a ciência, falava do extermínio inevitável dos povos indígenas, e o grande intelectual, pensador, né, que teorizava sobre isso era Francisco Van Hagen. E nesse mesmo momento, na minha opinião, não por acaso, né, o José de Alencar então chega com as suas obras, e particularmente Iracema, que vai compor essa orquestra de extermínio. O Alfredo Bossi escreveu um livro chamado A Dialética da Colonização, e nesse livro tem um capítulo intitulado O Mito Sacrificial, em que o Alfredo Bossi faz a análise da escrita, do romantismo do José de Alencar. De tal maneira que o Alfredo Bossi diz que José de Alencar é demasiadamente ideológico para interpretar o passado colonial brasileiro. Né? Ele, então, trabalha com um indígena que não apresenta qualquer resistência contra o projeto colonizador, né? Com um indígena que tem paixão pelo colonizador, porque o colonizador é pretensamente muito bonzinho. O colonizador batiza tranquilamente o indígena, dá sobrenome, enfim, e no final das contas o indígena é exterminado, né? Que é o caso da própria Iracema, por exemplo, que morre, inclusive, de paixão pelo colonizador que volta para a Europa, né? E aí, quando eu li, e aí eu quero retomar aqui a fala, quando eu comecei a ler a história do Mauro, escrita pelo Mauro Brandão, né, o Soldado Errante, aí quando eu vi ali aquela situação do romance, eu já fiquei um pouco com o pé atrás, sabe? Eu fiquei um pouco com o pé atrás. Depois eu fui lendo e entendi a trama. E entendi que a trama, obviamente, que não tinha no laço, entendeu? Com José de Alencar, né? E com romantismo nesse formato. Era uma outra coisa que, de fato, aquele romance ali, na verdade, é uma ponta da história. Uma ponta que, diga-se de passagem, é presente para os leitores, né? Porque é uma história até muito bonita e respeitosa. Na versão do Mauro Brandão, né? Agora sim, porque na verdade o centro da trama não é aquele romance, né? O romance marca, ele é muito marcante, mas de fato o centro ali da narrativa são as questões que estão acontecendo ali, de muita violência contra os povos indígenas e contra a floresta, né? Eu fico feliz com isso, né? E converge muito com o que eu penso e que tenho escrito, sabe? Então, assim, o que eu penso e tenho escrito deve muito tributo, eu diria assim, aos meus antepassados, ao meu povo, né? Aos meus avós, né? E, obviamente, que também no diálogo com a academia, né? Então, eu diria assim, que eu sou um caiapó ressurgido, né, e venho fazendo a viagem de volta, como fala o João Pacheco de Oliveira, grande antropólogo, né, o João Pacheco de Oliveira escreveu a viagem de volta, que é uma pesquisa que ele fez sobre toda a violência que os povos indígenas do Nordeste sofreram, como que esses povos indígenas do Nordeste depois foram fazer esse movimento de retomada dos seus pertencimentos, que foi arrancado pelo colonizador, né? Eu não sou do Nordeste, né, e tenho muito respeito do Nordeste, e moro no sul da Bahia, né, mas eu sou do Amapá, né?
Mas eu passei por um processo semelhante à medida que, com a idade, eu fui morar num internato. Eu fui viver dentro de um internato cristão em Altamira, né? Olha só, do Amapá para Altamira, eu fiz uma viagem que durou quase uma semana de barco, sabe? Percorrendo vários rios da Amazônia. Foi a primeira viagem da minha vida. Foi o primeiro momento da minha vida que eu saí ali da minha comunidade e fui conhecer outros mundos, outros lugares, outras aldeias, outros povoados. E quando eu cheguei no internato, não fica dentro da cidade de Altamira, né? Altamira é um município gigantesco que fica no meio da floresta. Aí, quando eu cheguei por lá, já vieram me informar sobre as regras, né? Aqui vocês não podem tomar banho de rio, não podem andar na floresta, vocês vão trabalhar 4 horas por dia na agricultura e tem os horários, os sinos, né? Então, 5 horas da manhã tem o primeiro sino para vocês levantarem, às 5:30 da manhã vocês têm que já estar pronto para ir para a igreja, né? 6 horas da manhã começa o culto e termina, né, 7 horas da manhã, muito rápido para o refeitório, tudo isso regido por sino, né? E tomar um café, depois do café vai bater o sino, uns vão para a igreja, uns vão para o trabalho e outros vão para a escola. E os sinos continuam, né? E aí sino para sair do trabalho da escola, sino para o almoço, né, os turnos, quem estava trabalhando vai estudar e quem estava estudando vai trabalhar, depois culto à noite e tal. E muito curso de oratória, né? Aprendi a falar muito bem a língua portuguesa, e aprendi a língua portuguesa, assim, na base de castigos físicos pesadíssimos dentro do internato, né? De tal maneira que, quando eu terminei o ensino médio, virei missionário. Olha meu gatinho lá atrás. Aí eu virei missionário, entendeu? E fui para Minas. Olha só, saí de Altamira, ali do internato, e fui para a zona da Mata Mineira, virei missionário, sabe? Fui vender livro, pregar evangelho ali naquela região. Depois fui para sul de Minas, de Poços de Caldas, Varginha, Três Corações, Três Pontas, andei tudo ali naquela região, aquelas cidadezinhas, como missionário. E depois fui para BH, sabe? Olha, né, a minha vida de missionário foi uma vida muito dura, de muita fome, muita dificuldade. Fui para Belo Horizonte para ver se as coisas melhoravam, e lá em FMG, para fazer o curso de História. E num período muito curto de tempo, em poucos meses, eu abandonei a fé e a doutrina, né, que me oprimia, e me transformei numa outra coisa mesmo, porque eu virei anarquista, militante do movimento estudantil da FMG e tal. Fui fazer movimento com o MST, e assim, virei militante, né, um doutrinador de anarquismo, de ateísmo e dessas coisas muito perigosas, né? Enfim, foi muito bacana, foram muitas experiências, muitas viagens em congressos, e quando eu voltei para minha terra, já tive que fazer um outro reviravolta, porque o meu pajé, né, lá no Amapá, um pajé da aldeia, perguntou assim, olha, afinal de contas, eu contei toda essa história para ele falou assim, olha, eu achei a história muito boa, né, uma história assim, com muita coisa, mas eu não entendi muito bem essa parte aí, né, que você falou de ateísmo, que você não gosta, né, não acredita em nada. Eu não entendo muito isso, porque nós, indígenas, todos acreditamos nas nossas coisas, nas nossas divindades, né, nos espíritos da floresta. Eu não entendi se você é índio ou se você é ateu, afinal de contas, né? Aí, a partir dessa fala eu fui retomar, então, o pertencimento, né, buscar conhecimentos originários enfim, seguir por um outro rumo para chegar aqui onde estou eu, né, hoje. E depois eu saí do Amapá. Olha, detalhe, hein? Porque esse livro que tem que ser, deveria ser transformado num filme, sabe, assim, de grande porte, estou me reportando ao Soldado Errante, ele também me traz memórias, assim, de coisas da Amazônia. Isso aí é uma coisa que, sabe, à medida que eu fui lendo, eu fui lembrando de um tanto de coisa. Entre elas, eu lembrei dos conflitos. Olha, eu tive muitos conflitos, me envolvi, porque como militante, né, vim da UFMG, de Minas Gerais, né, assim, com uma experiência de militância muito forte, aí eu cheguei na Amazônia, obviamente que meu espírito era muito inquieto. Quando eu me deparei ali na fronteira com a Guiana Francesa, na fronteira com o Suriname, né, que é os espaços onde estão a minha família, quando eu me deparei ali com projetos mineradores, sabe, Pereira, coisas horríveis, né, que o Mauro Brandão, né, na obra Genial, quando eu me deparei com essas coisas, eu me juntei
a grupos de pessoas e pessoas para fazer frente a isso. E fiz frente a isso durante muito tempo dentro de uma militância ambientalista, só que isso me custou preços muito altos, entre eles uma surra que eu levei na cidade de Macapá, depois de uma reunião, né, com grandes empresários, onde nós confrontamos os projetos mineradores. Nós saímos dali daquela reunião à noite, sentamos numa praça, eu e outros parceiros, né, para conversar, e à noite, já à tarde da noite, pararam 2 carros, né, e as pessoas desceram, pancaram a gente ali naquela praça, no meio da praça, né. E depois recebi uma série de ameaças de políticos ali do Amapá, falando de cortar dedos e sabe, coisas desse tipo. Mas me fizeram sair do Amapá. Sabe, não faz parte do meu plano de vida ser mártir. Vida a resistência sobre temáticas amazônicas, sobre as tensões amazônicas ali nas fronteiras, temática indígena, questão ambiental, né? E depois vim para cá, o seguro. E nesse meio caminho aí, Mauro, já encerrando, tá? Eu, então, conheci essa rapaziada ali nas grandes cidades ali do centro, do sul do Brasil, né, São Paulo, Minas, cabeções aí do movimento, né? O Ailton, o Daniel, o Marcos Terena, o Álvaro Tucano, enfim, tantos outros. O Eli Macuxi, faleceu por doença da Covid e tal. Tive a oportunidade de conhecer essa rapaziada, me envolver muito, e inicialmente não era escritor, assim, via muita coisa, assim, mais no mundo acadêmico, né? Eu tenho muita publicação de livros e revistas especializadas, mas a rapaziada, e o Daniel particularmente, me encorajou muito, né? Falou assim, cara, mas você tem tanta coisa que você fala interessante, você tem que escrever. E aí eu comecei a escrever sobre isso, e aí comecei a ganhar prêmio. Olha só, ganhei prêmio da Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, depois fiquei surpreso, né, com prêmio da ONU, né, da literatura, da Unesco, de tal maneira que consideram um escritor, né, da literatura, vim acompanhando esse movimento, sou amante da boa escrita e né, dessas temáticas, tipo o Mauro escreveu, né, que são temáticas que muito me interessam, questões ambientais, questões indígenas, sabe, eu acho que é necessário. Quebrei um pouco do radicalismo, porque hoje eu tenho absoluta certeza que os povos indígenas têm que protagonizar essas histórias e suas memórias. Mas a parceria com os não indígenas, ela tem que continuar, né? Ela já existia, e muitas vezes, né, os não indígenas se equivocavam na forma de escrever e representar os povos indígenas, e aí hoje nós estamos, então, estabelecendo essas parcerias com pessoas muito sensíveis e muito sensatas, né, como o Mauro Brandão, por exemplo, e tantas outras pessoas que vêm extremamente necessárias, né, levantando problemáticas e polêmicas extremamente necessárias para se repensar o projeto de civilização que está fadado ao fracasso, né? Então, o projeto cartesiano, eurocêntrico, está fracassado, existe uma crise mundial, ambiental, econômica, de saúde, né, o que prova claramente que a humanidade está desencantada em crise, e nós temos que construir um outro mundo a partir do diálogo com outros povos que estiveram silenciados, e particularmente os povos indígenas. Então, reconstruir o mundo, darmos as mãos para reconstruir tudo que foi destruído em nome do progresso e da civilização. Esse é o desafio que o meu amigo Mauro Brandão vem fazendo com muito cuidado, com muito critério, né, e de maneira muito firme. É isso. Volto à palavra. Obrigado.